Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus ressurreto, possa estar sobre a sua vida e todo o seu lar. Hoje é um domingo muito especial, porque é o domingo onde celebramos a Páscoa, data essa que representa a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Data essa que representa a vitória da vida sobre a morte, representa a vitória da luz sobre as trevas, representa a vitória do perdão sobre o pecado. Que possamos agradecer hoje a Deus por tamanho milagre e misericórdia derramados sobre a nossa vida, nos salvando através da vida do seu único Filho, Jesus Cristo, o qual morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive, está à destra do Pai, intercedendo e nos abençoando diariamente. Antes de orarmos, eu queria ler um texto com você, que está em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós hoje temos esperança, hoje nós temos expectativa de vida, e não somente uma vida aqui nessa terra, mas uma vida eterna, porque Deus, nosso Pai bendito, Ele, através de Jesus Cristo, demonstrou sua misericórdia sobre a nossa vida, mediante a ressurreição de Cristo, provando que o seu plano era perfeito e era verdadeiro. Jesus ressuscitou para comprovar que aquilo que Deus fez por nós era verdadeiro, era concreto, é real. Jesus ressuscitou para nos trazer esperança e vida em abundância e vida eterna. Que possamos celebrar isso, não somente no dia de hoje que celebramos a Páscoa, mas durante toda a nossa vida. Mas agora, em momento especial, eu queria que você começasse esse tempo de escola dominical, que só temos o privilégio de estarmos aqui graças a esse sacrifício bendito, que você agradecesse a Deus, que você tivesse um tempo agora de louvor e gratidão a Ele, por tamanho sacrifício e tamanho amor por cada um de nós. Vamos orar? Amado Deus, nós estamos aqui diante de Ti, Pai, para Te agradecer, para louvar o Teu nome, por tamanho amor demonstrado a cada um de nós, enviando o Teu Filho Jesus Cristo para morrer naquela cruz, mas muito mais do que a morte, para ressuscitar ao terceiro dia, Pai, para nos trazer esperança, para nos trazer vida, para nos trazer perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque, através do Teu Filho, hoje nós podemos estar aqui, Pai, aprendendo mais a Tua palavra, vivendo contigo, caminhando na Tua direção. Nós Te louvamos, Pai. Mesmo em meio a momentos tão difíceis, nós temos esperança, nós temos força e temos ânimo suficiente para continuar firmes na fé, porque Jesus Cristo vive. E quando Ele subiu aos céus, Ele deixou conosco o Consolador que é o Espírito Santo, que está conosco, que é o Deus presente em nós, que nos fortalece, nos reanima, nos dá sabedoria e nos orienta a cada dia. Nós Te louvamos por isso, Pai. Obrigado. Obrigado pela Tua misericórdia e pela Tua graça sobre as nossas vidas. Nós entregamos também neste momento a escola dominical diante do Senhor, Pai. Venha guiar cada coisa que aconteça aqui, Pai. Cada palavra que seja proferida aqui venha de encontro ao coração de cada um dos irmãos, Pai. Que eles possam estar com os ouvidos e as mentes abertas para ouvir, aprender e também colocar em prática no seu dia a dia. Essa é a nossa oração de gratidão e de louvor ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Que durante este domingo você possa meditar, possa refletir e possa se alegrar com a ressurreição de Cristo. Logo mais à noite nós falaremos um pouco sobre o impacto, sobre as implicações dessa ressurreição, sobre a nossa vida como cristãos e nossa vida como igreja. Amém, queridos? Mas hoje nós continuaremos na escola dominical o nosso estudo na carta de Tiago, e hoje nós partiremos para o capítulo 2. Então, semana passada nós terminamos o capítulo 1 e hoje nós partiremos para o capítulo 2. Eu queria te convidar, aí onde você está neste momento, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, nós leremos do versículo 1 ao versículo 13 e meditaremos essa palavra. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos,
Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Meus irmãos, desde criança, todos nós temos o costume de nos aproximarmos mais de algumas pessoas do que de outras. Sempre temos os mais chegados, aqueles que temos mais afinidade, aqueles que são da nossa confiança. Eu vejo isso como algo normal. O próprio Jesus tinha muitos discípulos e dentre todos escolheu 12 mais próximos dele para caminharem junto com ele todos os dias. No entanto, quando começamos a escolher de forma interesseira e sem compaixão os que podem estar conosco, os que podem entrar na nossa casa, os que podem falar conosco, os que podem entrar na igreja, começamos a fazer acepção de pessoas. São as chamadas panelas, são as chamadas grupinhos. Quando nós fazemos isso com interesse, ou fazemos isso pensando somente no nosso bem próprio, nós começamos a fazer acepção de pessoas. O que seria então acepção? O que essa palavra significa? Significa, meus irmãos, favoritismo. É escolher alguns e excluir outros. Tem a ver com parcialidade. Ou seja, o que é a parcialidade? É a qualidade de quem toma partido ao julgar a favor ou contra, tendo em conta sua preferência, sem se importar com a justiça ou com a verdade. É escolher alguém por interesse, excluindo aqueles que aos nossos olhos não podem nos dar nada ou agregar nada em nossa vida. Ou seja, quando fazemos acepção de pessoas, nós estamos escolhendo alguns, excluindo outros da nossa vida. Nós estamos julgando alguns sem levar em conta a justiça e a verdade, ou talvez escolhendo alguns para estarem próximos de nós por algum interesse próprio, ou excluindo aqueles que nada podem nos dar ou agregar na nossa vida. Isso é muito sério, meus irmãos. E nós fazemos acepção de pessoas mediante a cor da pele, muitas vezes, por causa da posição social que aquela pessoa tem, por causa da visão política contrária à nossa. Quantas vezes isso tem acontecido nos últimos dias, nos últimos tempos, nos últimos anos? Aquele que não tem a visão política que a minha, esse eu excluo da minha vida. Esse eu não tenho contato, eu não me relaciono com ele. Não deixo nem ele entrar na igreja. Isso está errado, meus irmãos. Isso é acepção. Ou talvez até por causa da situação financeira. Temos o costume de agradar aqueles que têm mais dinheiro do que aqueles que nada podem nos dar, financeiramente ou materialmente falando. Infelizmente, muitas vezes fazemos isso. Fazemos isso na nossa vida
e fazemos isso muitas vezes até mesmo dentro da nossa igreja. Mas o texto que lemos nos alerta sobre esse tipo de prática e nos ensina como devemos tratar as pessoas ao nosso redor. Nós, como igreja, então, precisamos aprender algumas lições. E a primeira delas é: não podemos caminhar com Jesus e fazer acepção de pessoas. São duas coisas contrárias que não podem caminhar juntas. Primeiro, por quê? Porque a acepção de pessoas é pecado. E sabemos que o pecado nos faz caminhar longe de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Sendo assim, isso não deve fazer parte do cristão, da vida do cristão, que é aquele que busca, ao contrário de viver longe, viver próximo de Deus. Ou seja, aquele que peca e sabe que está pecando, ele sabe que ele não está se aproximando de Deus, ao contrário, ele está se afastando de Deus. E quando entendemos que fazer acepção de pessoas é pecado, então nós temos a certeza que isso não deve fazer parte da vida do cristão que busca incessantemente, diariamente, caminhar próximo, junto ao nosso Deus. Caminhar com Deus e ser cristão é andar em obediência a Ele e a seus mandamentos. E nós vemos que no versículo 8, Tiago explica isso, mostrando ali que se nós não obedecermos todos os mandamentos, se nós falharmos em um só, nós estamos falhando em todos, porque um está conectado com o outro, um depende do outro, todos fazem parte de um grupo só, de mandamentos, de ordens que nós devemos trazer para a nossa vida e devemos praticá-los todos. E Tiago ele traz sempre isso, essa ideia de praticar. Na última semana nós falamos sobre isso. Não adianta a gente ler a palavra, até mesmo meditar nela, mas se a gente não colocar em prática, nada adianta. Então não adianta nós conhecermos os mandamentos, sabermos daquilo que nós temos que fazer ou que não temos e não colocarmos isso em prática. Isso é perda de tempo. Isso não é cristianismo. Ele traz aqui no versículo 8 que não tem como obedecermos a alguns mandamentos e a outros não. Às vezes nós temos essa ideia: eu vou obedecer isso, mas aquilo não. Como ele diz ali, não adianta você não adulterar, mas também se você matar, você está transgredindo do mesmo jeito. Então, ele nos leva a observar todos os mandamentos. Ele traz a ideia de que nós precisamos caminhar em obediência a Deus o tempo todo e em todos os requisitos que Deus pede para nós caminharmos. E Cristo não veio aqui na terra para anular os mandamentos, ao contrário, ele veio para cumprir os mandamentos. Ele diz que, de forma clara, que aquele que faz acepção de pessoas está cometendo pecado e transgredindo a lei. Tiago diz isso na carta. Jesus dizia isso. Por quê? Jesus, ele buscava amar o próximo, ele amou a todos, conhecidos e não conhecidos. E se praticamos todos os mandamentos, estamos certos, mas se deixarmos um para trás, somos considerados transgressores, ou seja, pecadores. E o que nós vemos aqui, o que a Bíblia nos diz, é que aqueles que creem em Cristo, que caminham com Ele, são novas criaturas, e dessa forma nós somos levados a amar a Deus, mas também ao próximo. A própria palavra nos diz que não tem como amar a Deus e não amar o próximo, ou amar o próximo e não amar a Deus. As duas coisas devem estar juntas. Nós devemos amar a Deus, e isso reflete na vida do próximo. Mas o que eu preciso então para obedecer esse mandamento de amar ao próximo? Eu vejo que nós precisamos, meus irmãos, praticar a palavra. Não somente ler esse mandamento, mas vivê-lo diariamente. E principalmente, nós precisamos imitar a Cristo. Imitação de Cristo. Nós precisamos buscar diariamente, incessantemente, sermos parecidos com o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre. Então, eu vejo a segunda lição: nós precisamos imitar a Cristo que se relacionava com todos. Na Bíblia, se você pegar o Evangelho, você vai ver que Cristo nunca fez acepção de pessoas. A todos ele recebia, a todos ele se relacionava, a todos ele abençoava, meus irmãos. Ele se relacionava com todos, com ricos. Nós vemos o exemplo de Zaqueu, que era um rico publicano, que era rico, mas às custas do dinheiro do povo, de um dinheiro sujo, de roubo. Da mesma forma que ele se relacionou com Zaqueu, ele se relacionou com a viúva pobre, aquela mesma que foi lá no templo e colocou
2 moedinhas, que era tudo que ela tinha, mas fez com o coração. Mulher pobre financeiramente, mas rica em espírito. Jesus se relacionava com todos, com justos, com injustos, com negros, brancos, com judeus, com samaritanos, enfim, ele nunca fez acepção de pessoas. Jesus não excluía pessoas porque ele tinha misericórdia e compaixão a todos. Por isso ele não fazia essa acepção, porque ele não olhava para o exterior das pessoas, e sim para o interior de cada um. O contrário de nós, muitas vezes, nós escolhemos pessoas para estarem próximas de nós, porque nós fixamos o nosso olhar somente no exterior, deixamos de perceber o que a pessoa realmente é, o que ela tem no seu interior. E nós vemos que, por causa disso, Jesus se aproximava das pessoas, e não somente se aproximava, ele abençoava a vida de todos aqueles que estavam diante dele. Porque ele não se aproximava também dessas pessoas, ou se relacionava com elas, por causa de interesses próprios, mas porque ele tinha misericórdia e compaixão de cada uma delas. Jesus não pensava no seu bem-estar, no seu conforto, mas ele pensava sempre em abençoar, em amar o próximo. Por isso ele não fazia acepção de pessoas, por isso ele não deixava pessoas excluídas da sua vida e se relacionava com todos. Quando nós começarmos a fazer isso, meus irmãos, a deixar de pensar nos nossos interesses próprios, o que aquela pessoa pode agregar na minha vida? Quando a gente parar de pensar assim e pensar em sempre abençoar, em amar o próximo, seja ele quem for, nós estaremos agradando ao nosso Deus, nós estaremos cumprindo o mandamento, que é de amar ao próximo como a nós mesmos. Você se ama, você faz o melhor para você, você busca o bem-estar para a sua vida, da mesma forma que você busca isso para você, busque fazer isso ao próximo. Estamos vivendo um momento onde muitas pessoas estão necessitadas, precisando de várias coisas materiais e espirituais. Muitas vezes nós não temos coisas materiais para abençoar pessoas, para demonstrar esse amor, mas você pode orar, você pode interceder, você pode mandar uma palavra, uma mensagem de amor, de esperança para o próximo. Faça isso, use sua vida para amar ao próximo, não para excluir pessoas da sua vida. Imitemos ao nosso Deus, a Jesus Cristo, que não excluiu ninguém da sua vida, mas antes se relacionou com todos. Ele amou pessoas que estavam perto dele, como seus discípulos, mas amou pessoas que ele não conhecia, como a mulher adúltera, como a mulher com fluxo de sangue, e até mesmo o ladrão que estava sendo crucificado com ele, ao lado dele, na cruz. Imitemos a Cristo, que amou o próximo com verdade e inteireza de coração. Que possamos amar sem interesse, um amor verdadeiro, com inteireza de coração, e que as pessoas possam sentir isso vindo de nós, esse amor que exala através da nossa vida, desde que imitemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vejo que a terceira lição é que não podemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele permite entrar no seu reino o rico e o pobre, o negro e o branco, pessoas de todas as tribos, povos e raças. São salvos por Deus e são levadas a caminharem com Ele e a se relacionarem com Ele. O nosso Deus não fez acepção de pessoas quando Ele nos escolheu para vivermos com Ele, para vivermos no seu reino, para sermos salvos, meus irmãos. Cada um de nós é de uma forma, cada um de nós tem uma situação financeira diferente, cada um de nós tem uma aparência diferente. Muitas vezes cada um de nós pensamos em algumas coisas de formas diferentes, mas o nosso Deus, Ele nos acolheu, nosso Deus nos amou, porque Ele não faz acepção de pessoas. O versículo 5, aqui desse texto que nós lemos, de Tiago, nos traz essa verdade aos nossos corações. Nosso Deus não acolhe e não salva e se relaciona com aqueles que estão no mundo, pensando que eles tinham algo a dar a Ele. Mas Ele faz isso por amor, por misericórdia. Ele se relaciona e Ele busca os rejeitados e excluídos. Aqueles que para o mundo não são nada, não podem dar nada, não podem agregar nada, são acolhidos e amados por Deus. Que possamos, meus irmãos, amar as pessoas, mesmo que elas não possam te dar nada em troca, mas que você possa demonstrar amor, um amor puro, verdadeiro, sem intenções e sem interesse próprio. Nós possamos simplesmente amar as pessoas.
E nós vemos que Deus, ele não é guiado pelo que somos ou que temos, mas por sua misericórdia. Porque se ele escolhesse se relacionar somente com retos e justos, ele não se relacionaria com ninguém, pois todos nós, todos os seres humanos, são pecadores. Eu e você, todos nós somos pecadores, mas mesmo assim, nosso Deus, ele se relaciona conosco, ele fala conosco, como ele está falando agora através da palavra, como ele fala através de uma resposta de oração, como ele fala em vários momentos na sua vida. Ele se relaciona comigo e com você, independente do que nós somos e do que nós temos, meus irmãos, porque ele é rico em bondade e misericórdia. Ele nos salva pela sua graça derramada a nós através de Jesus Cristo. Hoje, dia de Páscoa, nós estamos celebrando essa graça que foi derramada sobre nós, sobre pessoas injustas, pecadoras, falhas, miseráveis, mas que são alvo da misericórdia de Deus, que são salvos por Ele. Ele nos escolheu para vivermos com Ele pela eternidade, não por merecimento, mas porque Ele é bom e porque Jesus nos proporcionou isso, ao morrer na cruz e ao ressuscitar ao terceiro dia. Nosso Deus é um Deus rico em bondade, em compaixão, mas ao mesmo tempo, Ele é o justo juiz, Ele é um Deus justo. Ele não nos julgará de acordo com a nossa misericórdia, mas Ele fará isso de acordo com a misericórdia dEle. Ou seja, se nós tivermos misericórdia das pessoas, Ele terá misericórdia de nós. Portanto, se nós não tivermos misericórdia das pessoas e fizermos acepção de pessoas, Ele também nos julgará, de acordo da forma que nós estamos vivendo com as pessoas, nós estamos lidando com as pessoas. Então, tome cuidado, como você tem vivido, como você tem demonstrado amor das pessoas, você tem tido misericórdia das pessoas, porque da mesma forma que você tem tido ou não misericórdia das pessoas, Deus terá ou não misericórdia de você. Ele é o justo juiz, Ele é um Deus justo e a sua misericórdia triunfa sobre o juízo, e é por isso que nós não somos consumidos, porque se Ele fosse nos julgar de acordo com o que nós somos ou fazemos, todos nós seríamos consumidos pela sua ira. Mas o nosso Deus, Ele é justo, mas a sua misericórdia é maior do que o seu juízo. Então, a sua misericórdia triunfa sobre o juízo. O último versículo diz isso. E por isso Ele nos perdoa, e por isso Ele nos acolhe, e por isso Ele nos ama e nos dá vida, meus irmãos. Para finalizarmos, se entendemos que fazer acepção de pessoas é pecado, que é desobediência aos mandamentos de Deus, e que Jesus não fez acepção de pessoas, e Deus não faz acepção de pessoas, porque nós teríamos que fazer então? Porque nós temos que ser diferentes. Pense nisso. Irmãos, a implicação desse ensino recai diretamente sobre nós como igreja, como nós temos sido igreja, nós temos acolhido aqueles que precisam, aqueles que chegam até nós, ou nós temos excluído pessoas de acordo com os nossos interesses. Pense nisso. Precisamos refletir sobre os nossos relacionamentos, sobre como temos tratado as pessoas que estão em nossa volta, ao redor de nós. Será que temos nos relacionado somente com quem nos convém? Será que temos escolhido quem fica na igreja e quem não deve ficar na igreja? Será que temos exercido misericórdia para com todos, exalando o bom perfume de Cristo, a todos com quem convivemos e temos contato? Será que temos amparado, acompanhado e demonstrado amor aos irmãos, familiares e amigos sem esperar nada em troca? Eu queria que nós meditássemos nisso. Como nós, como cristãos, como igreja, temos tratado as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles que têm muito, aqueles que têm pouco. Aqueles que são iguais a nós, aqueles que são diferentes a nós. Como nós temos tratado? Será que nós temos demonstrado esse amor ou temos excluído eles da nossa vida e da vida da igreja? Pensemos nisso. E nesse domingo, esse domingo que representa o perdão, que representa a comunhão. Jesus morreu e ressuscitou para que tivéssemos comunhão com Deus. Acolhidos, nós somos acolhidos por Deus graças ao sacrifício de Cristo. Que isso possa ecoar no seu coração neste dia e faça você refletir sobre como você tem lidado com as pessoas. Precisamos acolher e amar as pessoas que Deus coloca diante de nós todos os dias. Pessoas fáceis, pessoas difíceis, mas que todos eles possam ser acolhidos e possam ser alvo do nosso amor e da nossa misericórdia sobre a vida deles. Que pensemos nisso no dia de hoje e coloquemos em prática, de forma
maravilhosa. Eu sei que é algo desafiador, mas ao mesmo tempo é algo possível, porque o Espírito Santo que habita em nós nos proporciona a vivermos de acordo com aquilo que nós temos aprendido. Que seja uma realidade na sua vida, que seja uma realidade na minha. Amemos ao próximo e não possamos fazer mais acepção de pessoas. Essa é a lição de hoje para a minha vida e para a sua. Vamos orar, meus irmãos? Amado Deus, nós queremos te louvar, te agradecer primeiramente por quem tu és. Obrigado, Pai, pelo Jesus Cristo, que foi enviado para morrer naquela cruz por nós, Pai, para nos perdoar, para nos aproximar do Senhor. Através dessa morte nós somos acolhidos por Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor não fez acepção de pessoas para conosco. E o Senhor nos aceita da forma que nós somos, falhos pecadores, e nos transforma segundo a Tua graça, segundo o agir do Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Pai. E que nós, como cristãos, como igreja do Senhor aqui na terra, possamos exalar o Teu bom perfume onde quer que nós passemos, com quem quer que nós encontremos durante o nosso dia, Pai. Que possamos amar e não fazer acepção de pessoas, Pai. Que nós possamos acolher e não excluir pessoas da nossa vida. Sei que muitas vezes nos deparamos com pessoas difíceis de lidar, mas nos dê graça, nos dê misericórdia e sabedoria para amarmos essas pessoas também, Pai, e demonstrarmos a ela todo o seu amor e toda a Tua misericórdia sobre a vida delas através da nossa vida. Nos use, nos abençoe e transforme o nosso coração, Pai. Nos regenere a cada dia e nos faça viver a Tua vontade em todos os momentos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Deus ressurreto. Amém. Amém, meus irmãos? Que Deus possa te abençoar, que Deus possa nos usar como igreja para levar o seu amor a todas as pessoas que se depararem conosco todos os dias. Tenham um domingo de Páscoa abençoado com sua família, com os amigos, e que Deus possa se fazer presente na sua vida hoje e sempre. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço, fiquem na paz e nos vemos novamente no vídeo logo mais à noite. Deus abençoe, queridos.